Boa tarde, irmãos de estrada, Fidel na área, e hoje eu estou aqui para mostrar o review dessa máquina Road Glide 2025. Fica comigo que no final eu vou contar o porquê que eu troquei da Street Glide para Road Glide. E vou contar também se fiquei satisfeito ou não, então só vem. O vento vai ficar muito forte, mas vamos lá. É isso aí, ó. Agora vamos dar um close aqui nas modificações que eu já fiz. É de um plano balão. Vou dar a dica agora, não entrem nessa, gente. Seja de carro, seja de moto, não entrem. Então bora para mais um review, pessoal. Hoje nós vamos falar da Road Glide 2025, que é a nova moto aqui do canal. Tô com ela há um mês e pouco. Já rodei mais de 3.000 quilômetros. Era para eu ter feito o vídeo de review há mais tempo, mas a vida tá uma correria. Fui para Brasília, minha filha nasceu, troquei de trabalho, então é daquele jeito. Mas a moto tá aqui. Vamos começar falando sobre a carenagem dela, que é o famoso Shark Nose. É um pouco diferente da Street Glide, que é o morcegão. Eu já tinha comentado sobre isso nos meus vídeos anteriores. A roda em alumínio fundido, 19 polegadas na frente e 18 polegadas atrás. A altura do banco é 67 centímetros do chão. Então, assim, não é uma moto que você tem que se preocupar se você não tem muita estatura, porque você dá conta. Vai por mim. Embora eu seja não alto, mas relativamente alto. Peso dela em ordem de marcha, 380 quilos. É pesadinha. Ela é imponente, ela pode dar um pouco de medo na primeira impressão para pilotar, mas pouca coisa que você pilota na estrada, gente, eu sempre falo, essas motos maiores na estrada, você não sente o peso. Dentro de cidade é que você sente. Porém, pouca coisa que você pega para pilotar ela dentro de cidade, você já vai acostumar, assim, muito rápido. Primeira impressão minha para falar, comparando com a Street Glide, achei mais fácil. Uma das diferenças dela com a Street Glide é que o morcegão, ele é preso no guidão, igual eu já mostrei. Aqui, o guidão, ele é solto, então a moto é até mais pesada que a Street Glide, porém você tem toda a leveza do guidão está solto, a carenagem é fixa no chassi. E acredite, isso dá muita diferença. Tanto em baixas velocidades, quanto em altas velocidades. Já já a gente vai pegar a estrada para bater mais um papo pilotando. Eu viajei para Brasília, peguei aquelas retas assim, que era só 180 por hora, 160. Aqui, a força do vento, ela tem uma aerodinâmica que a força do vento bate e não prejudica o guidão. Como não é fixo, na Street Glide, quando o vento está muito forte e você acelerado, o vento batia e o guidão trepidava. Nada para se preocupar que então não dá para acelerar. Dá, só que você tem que dar uma firmada na mão. Motorzão Milwaukee 8, 117 polegadas cúbicas, tem 1923 cilindradas, se eu não estou enganado. Torque dela é aproximadamente 130 libras e o consumo, eu vou até ligar aqui para mostrar para vocês que não é uma moto que, para o tamanho dela, que consome tanto. Vou pegar aqui as minhas últimas marcações. Vamos lá. Odômetro B, 151 quilômetros. Média 18,8.
vindo acelerada. Eu quero pegar se eu tenho aqui depois do que eu fui para Brasília. 17,8, 2.980 quilômetros, praticamente tudo que eu já rodei na moto. Pô, ainda, mas você está falando que não bebe tanto, 17,8. Pessoal, eu fui para Brasília numa média de mais de 100 km por hora. Eu tenho a imagem, eu vou colocar aqui para vocês verem. É um consumo muito bom. Se você pensar, uma média, pô, mas média só de 100 km por hora é muita coisa, gente. Você levar em consideração que você passa dentro de cidade, você passa em rodovias com radares, toda hora você tem que estar diminuindo pedágios, passa dentro de algumas cidades que também a velocidade fica 40 km por hora, 30 km por hora. Você dá uma média de 100, cara, em 900 km, tipo, foram muitos trechos, a 150, 160, 170. Já falando, aproveitando o gancho, motorzão dela aqui aguenta muita coisa, porém ela é limitada eletronicamente a 182 km por hora. Eu tentei passar, não tem jeito. Eu acredito que um remap que faça, ela já passa dos 220 fácil. Esse escapamento que vocês estão vendo aqui não é o original. Esse escapamento já deu uns cavalinhos a mais para ela, mas não adianta. Enquanto não fizer o remap, não ganhou um pouquinho de torque, é verdade, mas não dá para ser utilizado essa potência. Os freios dela são duplos na dianteira, freio ABS Connors, se eu estou pronunciando direito. Ela tem controle de tração, controle de subida e monitor de pressão dos pneus. Então são tudo coisas aí para te facilitar a vida, principalmente a pressão. O controle de tração, mesma coisa que a Street Glide, ele aciona sozinho quando precisa. O controle de subida, muito simples, mesma coisa também, já ensinei da Street Glide. Apertou o freio aqui, segurou, pum, travou. Acelerou ou apertou de novo, já soltou. É basicamente igual a esses auto-hold que tem aí em carros. Pessoal, o guidão dela é o guidão original ainda. Ela vem com um guidão de 10 polegadas e ele tem um grau de 27 que você pode colocar para frente ou para trás para você ajustar o seu próprio conforto, para te trazer uma melhor sensação de pilotagem e conforto também, obviamente, né? O banco dela é um banco monobloco, não é dos bipartidos, ele é bem confortável tanto para o carona quanto para o piloto. Opinião, é confortável, mas a Harley peca nesse ponto, tá? Passou de 200 km, você está pilotando, dá uma pesada. Por mais que ele seja confortável, o assento em si, eu não entendo até hoje porque que você paga o preço que você paga nessas motos da Harley e os bancos não vêm com aquele gel que você coloca para poder ficar mais confortável. Tem gente que vai falar, besteira, porra, putz, caçar gel, cara. Se você teve, você não está falando isso. Se você não teve, não fala sem saber, porque faz uma diferença absurda no conforto para uma viagem longa. Você pegar uns rolezinhos batidinhos aí de 100, 150 km de ida e volta, beleza. Agora, quando você vai pegar 800 km num dia, mais 800 no outro, aí é que você sente a diferença, meu amigo. Tanque de combustível é um tanque que capacidade de 22,7 litros, te dá uma autonomia muito grande para viagens longas. A capacidade dele, assim, vamos falar em quilometragem, depende muito da mão do piloto. É igual eu tô te falando, eu fiz ali, a minha média ali tá 17, 18, mas eu já fiz média nela ali dentro daqueles 3.000 e poucos quilômetros de 22. Em geral, eu gosto de pensar que a minha média é mais ou menos 20 km por litro. Dentro dessa média, o tanque cheio vai te dar aí 400 e cacetadas quilômetros tranquilo. Mano, você não precisa de mais que isso para fazer uma viagem longa. É super suave. Agora, vamos lá. Baús, mesma coisa da Street Glide. Cabe muita coisa. Não vou saber falar a capacidade dele certinha em litros, mas já vem o aviso. Não coloque
mais que 9 quilos em cada alforge. Eu viajei para Brasília, entupi os dois de roupa, mais isso, mais aquilo, não levei mochila, não levei nada. Fiquei 4 dias em viagem, um para ir, um para voltar, 2 lá. E foi assim, super tranquilo, coube tudo. Eu até levei mais coisa do que eu precisava, para falar a verdade. Teve coisa que eu levei que nem usei. Vamos falar aqui agora os pontos fortes dessa moto. Motor super confiável, muito potente, com torque excelente. A Harley está começando a trazer mais tecnologia embarcada nas motos. Tem gente que não gosta disso, tem gente que acha que tem que ser aquela coisa raizão. Eu particularmente prefiro da maneira que tá o caminho que está seguindo com tecnologia. Isso aqui, quando você conecta o CarPlay, você ter todas as suas informações da moto aqui, é bom demais. Você pode mexer nos comandos por aqui, ou touchscreen, você mexe ali também. É de fácil navegação, ela já tem GPS integrado, tem os medidores de pressão, autonomia. Se você quiser, você conecta ali o seu CarPlay. Aqui é o GPS integrado. Você consegue conectar ali com o cardo, com o seu sistema de... Caso você não queira ouvir o som por aqui, que inclusive é muito bom, eu a 150, 140 por hora, eu não tenho problema nenhum para escutar o som. Mas caso você não queira ouvir nos alto-falantes, você pode conectar o sistema multimídia no seu intercomunicador e ouvir por ele. Vamos lá. Cara, a moto é muito confortável, é muito bonita. Se for ficar falando... E é uma Harley. Se for ficar falando os pontos fortes dessa moto, a gente fica aqui... Cada detalhezinho a gente fala uma coisa. Mas não só de pontos bons vive-se as motos, né? Motos, veículos, tudo na vida. Então, negativos. Peso, como sempre. Essa daqui é a Road Glide 2025. Eles deram uma modernizada na família Touring em 2024 e chamaram de New Grand American Touring. Elas ficaram mais leves. Repito, já falei isso algumas vezes. Não pilotei as antigas para ver a diferença. Amigos meus que já pilotaram falaram que dá muita diferença, ficou bem mais leve, mas como eu não tive a chance ainda de pilotar, então eu não posso falar. Porém, ainda assim é pesado. Ah, você acha que eu não consigo acostumar? Acostuma e digo mais, não fica... Bom, meu pensamento, tá, gente? Eu fui pulando. Comecei com a 48, pulei para Fat Boy, depois para Road King, Street Glide, Road Glide. Tirando aí a Road Glide e a Street Glide, que são motos de peso semelhante, fui só subindo. Em todas, eu levei um tempinho para acostumar de uma para outra. Então, esquece isso de... a moto é muito grande, vou começar por uma moto menor para poder acostumar e depois pulo. Não, vai no que você quer, meu amigo. Se está sendo permitido aí a parte financeira, vai no que você quer de uma vez. Sério. Você vai ter a mesma coisa que a mesma dificuldade que você vai passar na menor para acostumar com ela, você vai passar depois para essa daqui. Então já pega, por mais que demore um pouco mais a acostumar, já pega o que você quer de uma vez e bum, bora, só vai. Bem, agora falando aqui igual eu citei da parte financeira, eu sou doido com as Tourings, mas não tenho grana agora. Aí pega a moto que dá, mano, vai rodando, vai sendo feliz e vai juntando uma graninha que uma hora você chega lá. Vamos lá, outro ponto negativo sem ser o peso, que eu falo assim de cara. Aqui melhorou da Street Glide Farol, não vou colocar isso como ponto negativo. Mas temos que falar do preço dessa bichinha. Cara, a Harley é brincadeira, bicho. Moto era 2024, linha 2024. Tanto ela quanto a Street Glide era 75.500. As duas, quando eu fui comprar, estava exatamente o mesmo preço.
Da 2024 para 2025 subiu para 190.900 a Street Glide e 195.900 a Road Glide. É a mesma moto, não muda nada, nada, nenhum detalhezinho na estética, não muda nada. É exatamente a mesma moto. São dois absurdos. Primeiro, que o preço das duas era o mesmo, e aí eles viram que a Road Glide teve muito mais saída do que a Street Glide, aí colocaram o preço da Road Glide mais caro. Lei da oferta e da procura, né? E a diferença, você colocar praticamente 20 mil a mais na moto de um ano para o outro, sendo que não muda nada. Brasilzão, né, gente? Não tem jeito. Agora vamos dar um close aqui nas modificações que eu já fiz. Essa não é a bolha original, a bolha que vem original é preta. Eu tô dando uma customizada na minha moto, o bom de Harley Davidson é isso. As plataformas eu troquei, do freio, do piloto, do garupa, o eixozinho da transmissão, as pedaleiras do câmbio. Eu tô dando uma customizada meio red na moto. Tá faltando o banco novo chegar com os detalhes em vermelho e o Rise também, porque esse guidão de 10 polegadas para mim não fica ruim, a posição de pilotagem, mas para minha altura o ideal, e eu gosto de ir no ideal porque isso em viagem longa faz diferença, 13 polegadas. Optei por, como eu estou deixando ela num estilo mais clube bike, eu optei por não trocar o guidão igual eu costumo colocar os diabos na minha. Vai trocar o guidão também, obviamente, mas no caso eu vou colocar um Rise, que vai vir até aqui, com o guidão. Também tá para chegar, pegando um Riserzinho da Wings, lançamento deles. Estão me enrolando, porque vai ser o primeiro do Brasil, mas já tá aí. Quando ela estiver toda no jeito, eu faço um vídeo pegando tudo isso para vocês. Agora é hora de pegar a estrada. Vamos tocar a máquina pro asfalto e bater um papo, que eu vou falar mais o que é dessa moto. Qual é que é a dela, galera? Então é isso, estamos na estrada, irmãos. Estamos aqui na Road Glide, vamos bater um papo sobre essa moto. Rolezinho mais tranquilo, só para a gente conversar sobre alguns pontos. Não vai ter como eu pegar dentro de cidade. Minha cidade, infelizmente ou felizmente, é bem pequena. E não vai adiantar eu ir lá dentro da cidade para mostrar alguma coisa para vocês, porque não tem trânsito. Mas eu falo que já voltando de Brasília, eu peguei engarrafamento dentro de Belo Horizonte. Outro dia, para ir para a reunião, também pegamos engarrafamento. Inclusive estava eu nessa Road Glide, o irmão Falzone em uma Road Glide também, e o Robertinho numa Street Glide, que era a minha. Nós cortamos o trânsito, tudo nos corredores, foi super de boa, não tem erro. É igual eu falei, pode ser um pouco mais complicado no começo, mas se acostuma facinho com o peso dela. Mas vamos falar da estrada. A moto é muito gostosa de pilotar. Você fica aqui tranquilo, isso aqui é o guidão original, ele não está ajustado para minha altura, mas ainda assim vocês podem ver que eu tenho uma posição de pilotagem aqui bem tranquilo, como se estivesse sentado. Eu posso puxar o guidão para trás ou para frente. No caso ele está ajustado um pouquinho para trás, é o que veio de fábrica. Eu ainda colocaria ele um pouquinho aqui, que seria a mesma coisa de estar na poltrona do sofá. Super tranquilo. Curva dela super de boa. Ciclística da moto é muito tranquila. Você faz de boaça as curvas. O nome dela, Road Glide, já é... A tradução direta seria o glide, é como se fosse um deslizar. Então, Street Glide, deslizar pela cidade, Road Glide, deslizar sobre a rodovia. A ideia da moto é essa. A moto é muito confortável, vou mostrar para vocês a potência já já.
Cara, eu tô apaixonado. Eu tinha algumas ressalvas na Street, que na Road Glide elas foram sanadas. Principalmente a questão da manobra de baixa velocidade. A Road Glide é mais leve, o balanço dela, porque o guidão aqui eu mexo, a carenagem continua totalmente fixa. Mas a questão da velocidade, de você acelerar e não trepidar o guidão, cara, na Street Glide eu colocava 170, mais de 165, dependendo, você já começava a sentir a moto assim, ó, o guidão querendo dar umas assim, parecia que ia chimar, e na verdade não era, você só tinha que dar uma firmada mesmo, porque era a força do vento na carenagem, junto com a sua aceleração, que dava essa distorção. Enfim, aqui algumas diferenças que eu notei. As motos são praticamente iguais, pessoal. Vocês já devem ter visto no meu canal o review, eu andando na Street Glide. Eu vou acentuar alguns pontos aqui que as pessoas não colocam. Até não sei se eu vou falar melhor ou pior da Street Glide. Vamos lá, a touchscreen dela, a tela, a carenagem da Street Glide, ela fica mais próxima. O que isso quer dizer? Aqui, se eu for mexer no touchscreen, eu tenho que me inclinar para frente. Óbvio, aqui nos comandos aqui eu tenho tudo, se eu quiser abaixar som, ligar som, trocar de música, voltar pro tudo que eu quiser. Porém, se eu quiser no touchscreen, eu tenho que chegar para frente. Eu achei isso um ponto melhor da Road Glide ser mais afastado. Vou te falar por quê. Isso aí é uma falta não, é um risco que você corre danado, você tirar a atenção da estrada e inclinar para frente para ficar mexendo no touchscreen. Então, assim, eu mexia muito no touchscreen na Street Glide, na Road Glide eu parei. Segundo ponto, justamente por a carenagem estar mais para frente, você tem mais entrada de ar aqui do que a Street Glide. A Street Glide te protegia mais contra o vento. A Street Glide eu não sentia o vento no meu pescoço. Eu sentia o vento do começo do capacete para cima, aquela turbulência que te deixa... Na Road Glide você já sente ele pegando aqui. Essa daqui não é a bolha original vem aqui. Com esse tamanho de bolha, já ficou tranquilo isso que eu tô falando. Poderia colocar uma maior para proteger totalmente o rosto, mas é desnecessário. Também que não quer sentir vento, vai de carro. Concordam comigo? Vou dar uma mostrada na aceleração, na força agora para vocês. Esperar o camarada ali dar uma distânciazinha, porque nós vamos pegar ele provavelmente muito rápido. Vocês vão provavelmente perder o áudio, porque o barulho do vento vai ficar muito forte, mas vamos lá. É isso aí, ó. De quarta, ela foi de terceira até 120, cara. Essa moto ganha velocidade muito fácil. Quase 150 de quinta, ainda tinha a sexta na subida. Peguei uma embaladinha da descida ali, mas ó, a curva dela você faz tranquilinho. Ela é muito gostosa de pilotar e de fazer curva, gente. É uma moto que, assim, não tem o que falar. A Street Glide também era. Vou já dar o detalhe do porquê que eu troquei. Mas enfim, é uma moto que, se você tem vontade, se você dá uma voltinha, você vai ficar com mais vontade ainda, porque a moto é muito gostosa de pilotar. A Road Glide agora tem que batizar ela. Inclusive, se tiverem ideias de nomes, já joga aí nos comentários pra gente. Tem que definir um nome para ela, e eu pretendo ficar com ela agora bastante tempo, pelo menos aí uns 4, 5 anos, que vai ser mais ou menos o tempo da Harley trazer uma grande inovação para querer mudar, porque geralmente eles ficam, os modelos, 4, 5, de 4 a 6 anos, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu falo, pode ser que não, nunca se sabe, mas geralmente é isso.
Voltamos. Para quem ficou até o final, eu falei que ia falar o porquê que eu troquei a Street Glide na Road Glide e a minha opinião final. Vamos lá, eu fui proprietário das duas. Tem muita debate aí na internet falando qual é mais bonita. Lembrando que a moto daqui até aqui, até ali embaixo, é a mesma coisa. Absolutamente a única coisa que muda da Street Glide para Road Glide é a carenagem. Eu troquei, eu estava falando, perdão que eu me perdi aqui, no improviso é assim mesmo, gente. Que eu fui proprietário das duas, eu tenho a Road Glide hoje, não voltaria para a Street Glide, mas se me perguntar qual é mais bonita, eu ainda acho a Street Glide. Eu troquei exclusivamente porque quando eu comprei a Street Glide, eu caía na conversa do vendedor de fazer o danado de um plano balão. Vou dar a dica agora, não entrem nessa, gente. Seja de carro, seja de moto, não entrem. O que é esse plano balão? Eu dei uma entrada na Street Glide, aí tinha o financiamento normal ou esse plano balão, onde que a prestação ficava muito mais reduzida. Qual é que é a dele? Chega no final, você paga uma parcela que seria a parcela balão, é a última parcela, então se você financiou de 36 vezes, geralmente é assim. A 36ª é uma parcela que é tipo mais ou menos 60% do valor da moto. As outras parcelas ficam menores justamente porque o juros está todo nessa parcela final. O que acontece? E ela vai ficando, se você pagar ela antes, ela tem um desconto, mas ela vai ficando mais cara todo mês e não é pouco. E eu fui passando, o que eu caí na conversa? O cara me falou, esse plano é muito bom, porque chegar no final você tem 4 opções. Eu falei, 4 opções, vamos ver. Você tem a recompra garantida pela Harley, se você não quiser ficar com a moto. Falei, show de bola. Você vê que vai estar difícil pagar a parcela, vende para a Harley. Você pode refinanciar o que você está devendo, que seria a parcela balão. Falei, legal, mais uma opção. Você pode quitar e ficar com a moto, ou você pode entrar novamente no ciclo da parcela balão e pegar uma mais nova. Pô, Wendel, mas muita opção. Ó, por que você não agradou? Vamos lá, jovens gafanhotos, que foi a visão que eu não tive na hora, que um amigo meu me deu depois. Até abaixar aqui para falar. Vamos lá, gente. Não sejam burros. A primeira coisa, primeiro ponto ruim, refinanciar algo que já foi financiado e que já tem juros em cima, você vai colocar mais juros. Quando você financia, geralmente você paga 2 vezes o valor do bem que você está comprando. Se você vai nessa de, se apertar na última parcela eu refinancio, aí vai ter mais juros sobre os juros. Você vai estar pagando no final 3 vezes o valor do negócio que você comprou, fora de cogitação. Segundo, quitar. Quitar a moto e ficar com ela. Acaba que fica mais ou menos junto com a ideia da recompra garantida pela Harley. Esse quitar, vamos falar, a moto foi 175.500. A tabela dela hoje já está beirando 160 da Street Glide. 160, se você pegar e ver que daqui 2 anos, que seria quando chegaria a hora de pegar a parcela final, se a tabela dela tiver 130, mais ou menos, assim, chutando por alto, a minha parcela era de 105 mil. Eu ia ter pagado 3 anos de financiamento, pagado uma parcela de 105 mil no final para ficar com um bem de 25 mil. Vale a pena? Acho que não. E a recompra pela Harley? Piorou. Porque, primeiro, se a tabela é 130 mil, você tem a recompra garantida, não o valor de tabela. Ainda fica pior, porque se manter na mesma linha de pensamento que 130 mil a tabela da moto, eles vão quitar a parcela balão para poder ficar com ela, 105 mil, e eles não vão te dar 25 mil de volta, eles não vão te pagar a tabela nela, eles vão te dar, se bobear, 5, 10 mil. Não vale a pena.
e você entrar no ciclo de novo para pegar uma moto mais nova, cara, você vai ficar só repagando, repagando, repagando. Então assim, não entrem nessa. É fria, é fumo, parcela balão não. Troquei, foi uma oportunidade, peguei um desconto top na AutoStar lá em São Paulo, na Road Glide. Acabei trocando sem pagar nada de diferença do que eu vendi na Street Glide. Foi uma jogada que eu fiz. Ainda dei a sorte que a Street Glide ficou com um irmão do motoclube, então tá sempre ali para pôr os olhos nela, né? Hoje, minha opinião, valeu a pena? Valeu! Embora eu ainda ache a Street Glide mais bonita do que a Road Glide, é muito mais gostosa de pilotar. Há uma diferença tão grande? Talvez não. Para mim foi. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Nós estamos juntos e até a próxima. A vida tá uma correria, mas eu vou tentar pelo menos um vídeo por semana tá trazendo aqui até as coisas se estabilizarem. E depois volto a fazer mais vídeos por semana. Valeu!